Bom, as questões são muito mal elaboradas, cheias de erros conceituais, como todos os cursos que a gente faz na UFLA. Infelizmente, eles não conseguem perceber os próprios problemas que tem nesses cursos. Bom, aqui está falando características que podem ser atribuídas a um conjunto. Na verdade, conjunto é um ente abstrato, eles exageram com os conceitos aqui, mas vamos lá. Conjuntos é um agrupamento de elementos, certo? Conjunto de elementos. Conjunto sempre é de elementos. Conjuntos de elementos que guardam entre si características comuns. Olha para vocês verem, aqui não tem verbo. Aqui não tem verbo, então, e aqui tem verbo e aqui tem verbo. Então veja. Então está dizendo, conjunto de elementos que guardam entre si características comuns. Não é necessário que conjuntos tenham características comuns, né? E nem que associação entre objetos com a mesma propriedade, ou sentido usual de coleção ou de totalidade de elementos. Essa questão está certa. A rigor, essa é uma questão absurda. Depois eu vou até mandar para a Sociedade Brasileira de Matemática. Normalmente quem fez isso não sabe matemática. Então isso é uma questão que a gente precisa testar, que pode ser normalmente a resposta 1 ou 3, ou resposta E. Então vou até escrever aqui questão extremamente mal elaborada, sendo que o autor desconhece a teoria dos conjuntos e mesmo o funcionamento axiomático da matemática. Eles colocam um engenheiro ou agrônomo para dar aula nessas matérias e os caras não sabem, porque eles não chegaram a estudar matemática pura. Então, a rigor, todas as respostas estão erradas, tá? A rigor, todas as respostas estão erradas. Porém, nos conjuntos, não é necessário guardar características em comum. Então, eu vou até colocar aqui para vocês entenderem. Questão mal elaborada. Reclamar com o tutor. Então, pode ser essa. Se não for essa. Aliás, a coisa é tão bizarra que pode eventualmente ser até o contrário. Pode ser até 2 e 4, que não tem aqui, né? É muito mal elaborado. Essas coisas são um desserviço para a educação matemática. As outras questões não tem problema, tá? Então, considerando esse conjunto, assinalar a alternativa certa. Bom, esse símbolo aqui significa que pertence, é elemento. Então, como 3 não é elemento dali, essa é uma afirmação falsa, porque 3 não é elemento. Então a gente já achou a alternativa falsa, mas vamos continuar. Essa é verdadeira, porque 2 é elemento dali. 12 não é elemento, ou seja, isso aqui lê não pertence, isso lê pertence. Ele pertence ou não pertence quando é elemento, isso chama relação de pertinência. Então 12 não é elemento de A, então essa é verdadeira, não é mesmo, pode ver ali. E 3 também não é mesmo, verdadeiro. Por chute, essa ou essa questão não podem ser as duas ter o mesmo valor lógico de verdadeiro ou falso. Então, só poderia ser essa ou essa questão. Jamais, se vocês forem professor, não façam esse erro absurdo que o professor aqui faz, que mostra que ele não domina muito o conteúdo de matemática. Pode até mandar o vídeo que eu fiz para ele verificar. Não dá para você colocar nenhuma das alternativas quando você está falando de uma questão incorreta. Entendeu? Isso aqui fica um pouco sem lógica, porque isso aqui teria que ser verdadeiro, certo? Aqui a gente tem duas questões incorretas, essa e essa. Então isso aqui não poderia entrar, porque nenhuma das verdadeiras é falsa. Então, nossa, o professor é muito ruim, já deu para ver. Se tiver problema e vocês não gabaritarem, é pelo despreparo do professor. Considera os conjuntos. Bom, quando a gente faz esse símbolo aqui, a gente diz que está contido, ou seja, todos os elementos de um são elementos do outro, certo? No caso aqui, o A é o C e o D e o B. Tudo que está no C está no B. 2 está aqui, 2 está ali, 6 está aqui,
6 está ali, 10 está aqui, 10 está ali. Então essa é verdadeira. Pois todo elemento do C está no B. A não está contido em B. Ou seja, tem que ter pelo menos um elemento ali que não está ali. E já achou. O 1 está aqui e não está ali. Então é falso. Para não estar contido, basta um contra-exemplo. No caso, 1 está em A e não está em B. C está contido em A? Não. Ó, o 2 não está ali, nem o 6, nem o 10. Então é falso. Falso. Pois nenhum elemento do C está no A. Bom, se C está contido em B, B contém A. É uma idiotice colocar esse símbolo, mas... Bom, aqui é verdadeiro, né? Eu fiz falso, mas é verdadeiro, porque você está falando que o A não está contido em B, realmente não está contido. Aqui no caso é verdadeiro também. Essa propriedade é propriedade transitiva. Isso aqui diz está contido e contém. Grande besteira isso. E esse aqui, se é verdadeiro, aquele também é verdadeiro. Certo? A propriedade, não pode dizer que é propriedade simétrica, mas se você inverte o sinal, você tem uma coisa equivalente. Bom, eles adoram fazer isso aqui por conjunto. Eles fazem umas bolinhas e estão achando que estão falando do mesmo conjunto da teoria dos conjuntos. Isso é um vício de professor, geralmente professor mal preparado. Desculpa criticar, mas o negócio é tão mal feito que não tem como não criticar. Principalmente isso sendo dentro da UFLA. Se fosse dentro de uma Unimes da vida, a gente até entendia. Mas a gente está numa universidade que se considera a melhor do país e precisa ter noção da crítica. Inclusive vocês ficam de DP e ficam reprovados porque o professor é ruim. Bom, aí foi feita a pesquisa sobre eventualmente toma bebida A, eventualmente toma bebida B, e as perguntas, quer saber o número de pesquisados. Em geral, eles fazem um negócio chamado diagrama de Venn, que eu vou fazer no Paint. Abrindo o Paint. Tô falando que é ruim, vocês podem perguntar isso para qualquer pessoa que tem uma boa formação em educação matemática nos meios de pesquisa, que eles vão confirmar que isso aqui é um descalabro. Bom, então vamos fazer os diagramas ali. Esses diagramas vão representar o A e aqui o B. Voltando para os nossos dados, está dizendo que 230 consome o A e 200 o B. E quando você coloca aqui 200 e 230, você não está dizendo que esses consomem apenas o A e esses apenas o B, certo? O A incluindo quem eventualmente consome os dois. Quem consome os dois é 150, ou seja, eu vou pôr ali no meio, e 40 não consome ninguém. Não consome ninguém. Se eu for analisar, vou mudar de cor aqui. 200 menos 150, 50 consomem apenas o A. Ou seja, eu pus até ali de outra cor embaixo. Vocês podem fazer esse desenho de lápis e de caneta e depois fazer esse símbolo de lápis. Ou tem gente que faz um negocinho, um tique, uma setinha, alguma coisa. Então aqui 230 menos 150, 80. Ou seja, 50 consome apenas o A, 80 apenas o B, 150 o outro e 40 nenhum, quer dizer, 150 os dois. Se eu somar 50 com 150, que é aquele 200, e mais o 80, 280, 320. Deixa eu colar lá para ficar mais fácil. Então, vamos colar aqui. Certo. Isso aqui a gente chama de diagrama de Venn. Deixa eu até escrever porque vamos fazer diagrama de Venn. Ou seja, você pega 50 mais 150 mais 80 mais 40 e você acha o total que é 320. Claro, tem gente que fala assim, você podia somar 200, 230 e tirar 150, dá no mesmo você pegar 200 mais 230
menos 150 e somar 40 também vai dar os 320, ou seja, você soma o A e o B e tira a interseção. O legal é entender a lógica da coisa. 50 é que está só no A e 80 só no B, que às vezes eles perguntam quantos consomem apenas o A, ou exclusivamente o A. Então, resposta 320, essas questões não tem. Bom, isso aqui está falando de produto cartesiano, né? Produto cartesiano, outro conceito absurdo nesse contexto, sim. E vejo que o professor mal preparado deve ter pegado de algum ensino influenciado pelo movimento da matemática moderna. Se A vezes B tem 28 elementos e o A tem 4, B tem 7 elementos. Não tem a mínima lógica fazer um tipo de pergunta dessa, mas é isso mesmo, tá? E deixa eu dar um padrão só, senão vai confundir. Tirei as bolinhas que o semestre passado deu uma confusão. Olha, essa questão é idêntica àquela, só que a gente tem que fazer um diagrama de Venn com 3 bolinhas. Então, o diagrama de Venn que eu vou fazer agora é assim. Diagrama de Venn, de Euler, Venn. Diagrama de Venn, se alguém tiver mais dúvida, quiser mais exemplo desse aqui, eu posso eventualmente até gravar um vídeo. Estou à disposição de vocês. Tem gente que critica porque eu falo a verdade sobre os mitos que a UFLA cria, né? Eu acho que a culpa é deles. Ah não, aqui só são 2 bolinhas mesmo, não vai precisar nem disso. É 2. X e Y, é mais fácil ainda. Então, X, Y, X, Y, 300 pessoas presentes, então tinha 300 pessoas, 300 é a soma. Então vamos colocar aqui, ó, total 300. $213 comer a sobremesa X, são sobremesas aqui. 189 a Y. 83 as duas. Quer saber quantos não comeram nenhuma? É simples, né? A gente vai fazer aquele esquema de subtrair aqui e depois ver o tanto que falta para chegar em 300. Se não comeram nenhuma, né? Então, 213 menos 83, 21 menos 8 é 13, 130. 189 menos 106. Isso é assim. Somando 213 com 106, 319. Verificar se os números estão certos. 213, 189, 83, onde eu errei? 213 com 106, isso que dá 300 e... me ajuda. Vamos ver. 213 menos 80, 130, tá certo. Tá certo. Aparentemente tem alguma coisa errada. Vamos fazer as contas aqui, ó. Bom, eu vou até pegar a calculadora para mostrar que essa conta aqui tá errada. Veja. Os problemas da UFLA e pior que vocês perdem conta. Não é possível, tá vendo? Não pode ser, porque dá 319. Então que esse problema não tem solução e talvez possa ser nenhuma das alternativas. Mas você vê, isso aqui confunde qualquer um. Então esse problema não tem solução. Fale com o tutor. Olha que você vê, é inadmissível que venham 2 questões erradas assim. Fale com o tutor. Problema impossível. Veja a explicação no meu vídeo no YouTube. Ele está gravando esse vídeo, mas acho que tá assim. Bom, aí você, para verificar, você pode ver a seguinte: 130 mais 83 mais 106 é igual a 219, a 319. Ou seja, mais que 300, porque é impossível. Não daria nem para ser nenhuma das alternativas, porque o problema está errado. É muito diferente um problema estar errado
da questão não ter resposta.